E amanhã, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. E por isso foi criado o Agosto Laranja. E agora nós vamos aprender mais sobre essa doença neurológica sem cura que atinge 2,5 milhões de pessoas no mundo. Doutora Antônia Spreuss, a gente assistindo o VT, é preocupante porque ela estava sadia, Exato. Da noite para o dia ela já não enxergava, já não Exato, andava, já tem uma série de limitações. O que essa doença causa no nosso corpo? Como é que ela age? Ela é assim, a esclerose múltipla, ela atinge o nosso sistema nervoso central ou o nosso sistema nervoso periférico, que são os nervos que vão para todo o nosso organismo. E geralmente ela pode ser remitente recorrente, que é a forma mais frequente da doença. Ela ocorre em surtos que vão e voltam, ou ela pode ser primária progressiva. Aqui essa forma não tem surto, ela vai numa forma muito crônica e muito importantemente grave. É rápida essa rápida. Evolução? Agora, essa aqui é a mais frequente, ela vem em surtos. E o que acontece? Aqui eu vou mostrar para vocês os nossos anticorpos. Os nossos anticorpos são vários, né? São os glóbulos brancos que atacam geralmente os nossos inimigos. Mas no caso da esclerose múltipla, existem alguns fatores que daqui a pouco eu vou falar, principalmente fatores genéticos, ambientais, virais, ou fatores que a gente não consegue decifrar, que os anticorpos se viram contra a célula nervosa, e na célula nervosa existe uma bainha chamada bainha de mielina, que os anticorpos lesam essa bainha de mielina. E o que essa bainha de mielina faz? Ela se comporta, a bainha de mielina, protegendo o nervo. Então aqui vocês estão vendo um cabo elétrico, essa borracha protege os fios, mas na esclerose múltipla os anticorpos lesam essa borracha e você fica com os fios soltos. Então o que acontece? Normalmente o cérebro emite raios de eletricidade e na esclerose múltipla esses impulsos ficam comprometidos. Então a pessoa vai ter alguns sintomas já que eu vou falar. Eu vou chamar uma arte agora para vocês entenderem bem o que acontece. Aí está o nosso sistema nervoso central e periférico, os nervos estão em atividade e agora vocês vão perceber o que acontece dentro do cérebro. Lá dentro, os nossos anticorpos podem lesionar essa parte verde, que é essa bainha que cobre, tá vendo? Sim. Essa coisa que cobre o nervo. Agora os anticorpos vão lesar esse nervo e vai sumir essa capa de mielina. Então o nervo fica desprotegido. E isso faz com que os impulsos elétricos fiquem, passa, não passa, e a pessoa começa a ter alguns sintomas muito sérios, que agora eu vou começar a falar. Você vai contar pra gente quais são os sintomas, Exato. como a gente faz o diagnóstico, como tratar, quem pode Exato. ter esclerose múltipla. O doutor conta tudo pra gente logo depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia. Aqui no quadro Você e o Doutor, estamos falando da esclerose múltipla, uma doença neurológica grave que não tem cura e que atinge mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo. Doutor, a gente viu no caso, no bloco anterior, o caso da Branca, que descobriu a doença antes dos 40. Exato. Quais são os sintomas? Isso é importante agora falar sobre os sintomas, porque o principal sintoma, os principais são visão turva ou dupla. Geralmente pega um olho, depois passa para o outro, seguida de fadiga. Essa fadiga pode ser crônica, você não tem vontade de sair da cama. Muitas vezes ela vem acompanhada de formigamentos, começa nas pernas, passa pelos braços, é um tipo de uma queimação, perda da força, começa a perda da força no braço, depois na perna, às vezes você não tem condição de caminhar direito e disso leva a falta de equilíbrio. Muitas vezes o principal sintoma é a queda, acompanhada de espasmos musculares nas pernas, nos braços, aqui na bacia, e você sente esse espasmo muscular junto com dor crônica, que pode muitas vezes simular fibromialgia. Você tem também dificuldade cognitiva, isso é, sua memória fica fraca, você começa a esquecer números de telefone, nome das pessoas e, finalmente, incontinência urinária e incontinência fecal. Você pode perder xixi e pode perder fezes também. Então, esses são os principais sintomas da doença esclerose múltipla. Agora, a gente não pode esquecer que, como a esclerose múltipla, aqui eu tenho um nervo normal, com a minha bainha de mielina,
e aqui o nervo afetado pela doença, com uma destruição da bainha de mielina, que dá esses principais sintomas que eu falei. Isso aqui nunca mais vai voltar Isso aqui a ser não assim? volta mais. Isso daqui não volta mais. E às vezes essa bainha que eu estou mostrando, ela desaparece mesmo. Isso é muito sério. Agora, doutor, quais são os fatores de risco? Quem é que pode ter a doença? Então, isso é muito importante também. Geralmente, a idade, pessoas de 20 aos 40 anos de idade. É muito jovem. É muito jovem. O gênero, geralmente, as mulheres são mais afetadas. 3 mulheres para cada homem. O histórico familiar tem que ser levado em conta. Pais e irmãos podem ter esse gene presentes. A etnia, geralmente são pessoas do Cáucaso que podem ter essa doença mais do que as outras. E em certas regiões geográficas, como a Austrália, Nova Zelândia, a Europa, Estados Unidos e Canadá, e outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, doenças crônicas do intestino e o diabetes tipo 1 e tireoide também. Então, que são doenças autoimunes. Parece que uma coisa chama a outra. Depois de diagnosticado. Isso que é importante. Mas o diagnóstico, Aninha, o diagnóstico, lembra que a nossa telespectadora perguntou do diagnóstico? Sim, verdade. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Então, geralmente o diagnóstico, hoje tem um padrão ouro, que a gente chama padrão ouro, da ressonância magnética. É a imagem. O neurologista, que é o médico especializado nessa doença, ele tem que ver a imagem tanto do cérebro como da medula. Existem pontos que você vê que tem uns buracos, que é patognomônico, que é diagnóstico da doença. Agora, como tratar, né? Agora, rapidinho, Pois com não. a ressonância, a pessoa que ainda não tem a esclerose, pelo exame, pode detectar se tem a probabilidade de ter, doutor Então, Sprouts? Renata, a resposta é não. Porque quando a pessoa já tem imagem da esclerose, ela já tem sintoma. Muitas vezes o sintoma vem na frente da imagem. Porque o sintoma é sempre fundamental. Uma milímetro de bainha de mielina que é desperdiçada Como o já senhor dá. falou, o fio desencapado Exato. começou e aí apareceu. vem. Exatamente. E como é que eu cuido? Como é que eu trato, doutor? Bom, graças a Deus o SUS, Sistema Único de Saúde, ele fornece 6 medicamentos para quem tem a doença e agora em outubro vem um novo medicamento também vem nos ajudar. Geralmente a gente costuma dar beta-interferon. Esse beta-interferon é uma das drogas mais atualizadas para o tratamento da esclerose múltipla. É uma droga injetada no subcutâneo uma vez ou a cada 3 dias ou a cada semana, dependendo do caso. Nós podemos dar também corticoide, imunomoduladores, que são os remédios mais modernos, e a vitamina D, suplementar com vitamina D. Cuidado para você não se basear o tratamento somente na vitamina D e esquecer o tratamento fundamental de base. Tome vitamina D como forma de suplemento, 10.000 unidades por dia, medindo sempre no sangue o nível de vitamina D. E é para a vida inteira isso É aí. para a vida inteira. Agora, quem tem a doença, ela não tem cura, como é que dá para conviver melhor com a Isso é esclerose importante. múltipla? Como que a gente pode oferecer qualidade de vida para os pacientes que têm esclerose múltipla? A primeira coisa é descansar. Cuidado com o cigarro. Além disso, o cigarro, a nicotina para quem fuma, é muito perigoso, porque pode acelerar a doença. Então, descanse, pratique atividades prazerosas, como caminhar, pedalar, nadar. Mantenha uma dieta equilibrada com legumes, fibras e vegetais. Buscar apoio nas redes sociais, na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Evite o calor com banhos quentes, sauna, ele piora o sintoma da doença. Alivia o estresse com yoga, massagem, tai chi chuan. Essas são as dicas do dia de hoje para vocês que têm a doença. Ajuda muito a controlar. Doutor Antônio Spreusser, mais uma vez, muito obrigada por essa aula. Eu que agradeço. Semana sempre. que vem tem mais Muito consulta obrigado. aqui no Hoje em Dia. Muito obrigado. Mas o doutor não parou com o trabalho ainda hoje, não. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, você pode conversar com ele logo depois do programa. O doutor vai participar do nosso chat. Acesse o r7.com/hojeemdia.